O milionário Seco descobre que a mendiga negra escondia um segredo surpreendente. Gabriel Montenegro, antes um dos homens mais poderosos do país, atravessava as ruas com um ar de desprezo e solidão. Ele, que costumava ser o centro das atenções, agora se movia como uma sombra. Tudo mudou em um instante fatídico. Um acidente cruel roubou sua visão e, com ela, a essência de sua vida. Entre muros de vidro e aço, isolou-se em um mundo escuro. Cercado por memórias de noites vibrantes e risadas que agora pareciam ecos distantes. Porém, naquela manhã qualquer, Gabriel sentiu uma presença familiar. Era Laura Mendes, a enfermeira que cuidara dele no hospital após o acidente. O toque suave de suas mãos sabia como acalmar as tempestades dentro dele. O destino pregara uma peça injusta. Ela era uma mulher marcada pelos próprios demônios. Uma história de lutas e escolhas erradas. Mas, ao mesmo tempo, havia algo nele que a atraía. Um raio de esperança que surgiu entre as sombras. Ela Troll. Sempre por perto, espalhava boatos maliciosos, insinuando que Laura era apenas uma interesseira. As fofocas correrem como fogo em palha seca, e a cidade murmurava com julgamentos. Um turbilhão de emoções perigosas e uma rivalidade descabida contaminavam o ar. Um dia, enquanto os ventos sopram, Gabriel sentiu a conexão entre ele e Laura se aprofundando. Ele desejava abrir os olhos e vê-la, não apenas com a visão, mas com o coração. A inquietação que isso trazia era palpável. A verdade sobre a ligação deles parecia estar escondida sob camadas de segredos familiares e uma rede de intrigas. Seria possível que ela tivesse alguma relação inesperada com seu passado? O coração de Gabriel batia forte. Ele sabia que o momento de enfrentar tudo o que ameaçava sua felicidade estava próximo. Em um ato de coragem, decidiu que deveriam se expor. Os dois, lado a lado, fariam uma coletiva de imprensa, revelando não apenas seu amor, mas suas verdades. Um manifesto de unidade que poderia Silly. Naquela coletiva, o olhar de Gabriel brilhava com uma intensidade nova, como se luzes começassem a piscar na escuridão. Contudo, no fundo, uma pergunta ecoava dentro dele. Quando sua visão fosse restaurada, o que ele realmente veria? Seria o amor de Laura suficiente para apagar as sombras de seu passado? E os segredos dela, agora à beira de serem revelados, poderiam romper tudo o que ele havia recém-construído? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. O ambiente estava tenso, a expectativa pairava no ar. Ele e Laura estavam decididos a enfrentar seus fantasmas, a expor suas verdades à luz do dia. Mas, enquanto tomava sua posição, um frio na barriga subiu. Ele ajustou a gravata, tentando acalmar a mente. Se a conexão entre eles era forte o suficiente para suportar o que estava por vir, por que se sentia tão apreensivo? A coletiva começou.
um mar de câmeras e olhares furiosos direcionados a eles. Gabriel sentiu a mão de Laura envolver a sua e a confiança veio como um sopro de ar fresco. Ele começou a falar. Cada palavra era uma tentativa de resgatar a sua vida, de silenciar os rumores maldosos que Helena espalhara. O olhar de Laura era firme, o apoio incondicional. Ela acreditava nele, e essa crença era tudo o que ele precisava. Mas quando ele se virou para fazê-la a declaração de amor, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar. Gabriel, cuidado! Era Helena. Todos os olhos se viraram para ela. E então, como um filme em câmera lenta, Gabriel ouviu um barulho estrondoso que fez o chão tremer sob seus pés. A porta de vidro da sala de imprensa se despedaçou de repente, estilhaços voando como uma chuva de pedras. Ele tentou se proteger, mas era tarde demais. Um dos fragmentos atingiu seu braço, enquanto o outro deixou sua mão trêmula de dor. O pânico se espalhou. Laura gritou. O som dela se misturava ao caos em torno. Gabriel sentiu seu coração acelerar, as batidas ecoando como tambores em sua cabeça. Ele ouviu pessoas se movendo, mas tudo parecia um turbilhão indistinto de vozes. Começou a notar a intensidade do cheiro de sangue. Olhares chocados e horrorizados estavam fixos nele. Puderam até ver a impressão do vidro em sua pele, e a dor era real, cortante. Com todo o tumulto, um grupo de pessoas tentava ajudar, mas a confusão era tanta que ele mal conseguia distinguir rostos. E foi quando um homem, de repente, avançou e se posicionou perto dele. Para seu horror, Gabriel reconheceu aquele rosto. Era um homem que ele não via há anos. Seu pai. Mas como isso era possível? Seu pai estivera longe, distante. Eles tinham se separado após a tragédia que ocorreu anos atrás. Gabriel queria entender, mas a dor estava dominando seu corpo e a mente mal começou a processar o que estava acontecendo. Sem outra opção, ele se voltou para Laura. Os olhos dela estavam fixos na cena, cheia de medo e confusão. Nós precisamos? Gabriel começou, mas foi interrompido por um grito de fúria. Outra figura emergiu da multidão. Era sua mãe, e ela parecia transbordar de emoção. Por que você está aqui, pai? Você não deveria ter voltado. O que era isso? O que significava essa aparição repentina? Essa nova dinâmica? Laura olhou para Gabriel. As lágrimas escorriam, refletindo o desespero da situação. Tudo o que ele pensou que sabia sobre sua família e sua vida estava em ruínas. E em meio a esse caos, uma pergunta pairava. Que segredo sua mãe e seu pai guardavam? Essa revelação mudaria tudo, e ele ainda não tinha nem ideia do que mais estava por vir. Gabriel sentia um nó na garganta. Agora não era apenas sobre amor e rivalidades. Era muito maior. O que mais poderia existir nas sombras do seu passado? Enquanto o alvoroço à sua volta aumentava, a única certeza que tinha era que nada seria como antes. E essa nova realidade era mais sombria do que ele poderia imaginar. Gabriel sentiu um nó na garganta. Agora não era apenas sobre amor e rivalidades. Era muito maior. Ele piscou, tentando se concentrar enquanto a cena diante dele se desenrolava. Seu pai, sua mãe, tudo parecia um pesadelo que ele não conseguia controlar. O tumulto aumentava ao seu redor e, em meio ao caos, uma figura emergiu da multidão. Era Helena,
a ex-noiva, que agora estava com um olhar fixo e intenso. Gabriel! Ela gritou, sua voz corta como uma faca. Você não sabe o que está acontecendo. Não acredite neles. Gabriel sentiu a mão de Laura apertar a sua ainda mais forte. O que ela queria dizer? O que poderia ser mais chocante do que a presença de seus pais? Mas antes que pudesse entender, um grupo de seguranças começou a se mover rapidamente para afastar as pessoas que estavam em estado de choque. A coletiva de imprensa transformou-se em um cenário de histeria. E enquanto a confusão aumentava, Gabriel ouviu uma frase que fez seu coração parar. Você não sabe que Laura é de sangue real? Um silêncio gélido pairou no ar. Como assim? Gabriel se virou para Laura, que estava tão pálida quanto uma folha de papel. Ele sentiu as pernas traquejarem sob ele. O que estava acontecendo? Sua mente lutava para processar a revelação. Segredos familiares, intrigas, a história deles tinha uma origem completamente diferente do que ele poderia imaginar. Laura! Ora! As palavras saíram como um sussurro trêmulo. Nos olhos dela, a confusão se misturava com medo e resignação. Gabriel, eu não sabia como contar. Ela balbuciou, suas mãos tremendo. Meu passado é um labirinto. Eles não queriam que você soubesse. O murmúrio da multidão se intensificou. O que isso significa? Ela é uma princesa? Alguém gritou. O burburinho se transformou em caos enquanto todas as cabeças se voltavam para ela. Gabriel sentia uma pressão esmagadora em seu peito. Cada olhar parecia um julgamento, cada sussurro uma condenação. A expressão de seu pai mudou de raiva para preocupação. Ele se aproximou, mas a mãe de Gabriel interveio, seus olhos ardendo em desdém. Isso não pode estar acontecendo! Ela olhou para Laura, seus lábios se torciam em desprezo. Você não é bem-vinda aqui. Saia deste lugar! Gabriel se sentiu perdido. Ele tentava entender a nova realidade que se apresentava. Quem é a Laura realmente? E por que tudo parecia ligado a um passado obscuro? Os segredos que estavam entrincheirados sob a superfície agora vinham à tona de maneira agonizante. Não era apenas sobre amor ou ciúmes. Agora envolvia um legado que eles nem sabiam que existia. A dor emanava de seu braço, onde o vidro ainda pulsava em um inferno de feridas abertas. A fisgada emocional era ainda mais intensa. Ele nunca imaginou que a história deles era um tônico de realeza e opressão, de escolhas feitas em nome da proteção. E enquanto ele lutava para manter a calma, uma nova onda de revelações atingiu seu coração. 2 desconhecidos surgiram. Um homem e uma mulher, ambos em trajes sóbrios, carregando uma aura de autoridade. Estamos aqui para levá-la, princesa, o homem declarou, com uma voz firme e alta o suficiente para todos ouvissem. O seu lugar é conosco. Um choque percorreu a sala. Laura piscou, sem saber como reagir. Gabriel mal conseguia respirar. Cada palavra derrubava uma parte de sua vida que ele achava que conhecia. O que isso significava para eles? A presença deles parecia pesada como um presságio. Não, eu não vou. Eu escolhi ele. Laura gritou, sua voz ecoando em desespero. Gabriel, por um momento, teve a necessidade de protegê-la. Mas o peso daquela nova realidade parecia esmagador.
Laura, o que está acontecendo? As palavras saíram em um fio de desespero. E no meio desse caos, uma pergunta pairava no ar. Quem era Laura realmente? E que segredos ainda estavam escondidos sob a superfície? Tudo o que ele acreditava saber estava desmoronando. E a única certeza que tinha era que a verdade seria ainda mais devastadora do que poderia imaginar. Laura estava em estado de choque, a voz frenética chamando Gabriel de volta à realidade. Eu escolhi ele, ela repetiu. A determinação estrondava em cada palavra. Mas como tudo ao seu redor agora parecia um delírio tortuoso. O homem e a mulher estranhos exigiam que ela o seguisse, desafiando a própria essência de seu ser. Gabriel sentiu que o mundo estava desmoronando. A presença de seus pais, do passado que ele havia enterrado, agora pairava como uma tempesta. E a revelação chocante sobre Laura, a princesa. Tudo era apenas um pesadelo? Ele olhou nos olhos de Laura buscando alguma explicação. Mas havia algo mais ali. Um brilho que parecia ocultar segredos mais profundos. Os murmúrios da multidão se intensificaram. Princesa? As pessoas pareciam dividir a sala em dois. Aqueles que apoiavam o amor deles e aqueles que viam Laura como uma ameaça. E enquanto isso, a atmosfera estava pesada de tensão. Gabriel, com o pulso acelerado, tentou se construir em meio ao caos. Laura, o que você quer dizer com isso? Ele perguntou, as palavras saindo de seus lábios como um sussurro angustiado. Por um momento, havia uma pausa. O mundo parecia ter congelado. Cada batida do coração amplificada. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas havia uma fraqueza em sua postura que o deixou apreensivo. Eu não pude contar a você. Eles me mantiveram à margem da verdade. Laura balbuciou, a voz fragilizada. Quando eu era criança, minha família fez um pacto. Se eu me afastasse, minha vida estaria a salvo. Mas isso me condenou a viver como uma mendiga. A intensidade de sua declaração repercutiu no ar pesado. Os olhos de Gabriel se arregalaram. Essa história era mais do que eles poderiam suportar agora. Isolamento? Ele repetiu, confuso. Essa era a razão de tanto sofrimento? Laura estava presa em uma teia de opressão que parecia mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Era como se ele estivesse vendo uma nova Laura se desenrolar. Uma Laura que ele não conhecia, mas que agora queria proteger. Mas antes que ele pudesse digerir tudo isso, outro grito cortou o ar. Uma sirene. Um sinal sinistro de que a situação estava prestes a se intensificar. A porta da sala de imprensa se abriu violentamente e um grupo de policiais irrompeu, os olhares determinados e cheios de autoridade. A energia na sala mudou de novo. Todos fiquem calmos. Temos ordens de evacuar essa área. Um oficial gritou. As vozes da multidão se tornaram uma cacofonia de inquietação. Entre a confusão, Gabriel se virou novamente para Laura, mas viu algo que o deixou sem ar. As figuras de autoridade estavam se concentrando, não apenas em Laura, mas em um outro lugar, em seu pai. Gabriel percebeu que a tensão no ambiente não era apenas por causa de Laura. Seu olhar mudou para o homem que havia reconhecido, o pai que havia voltado do nada e agora estava sob escrutínio. Ele está fugindo de algo, não está? Laura disse, a voz agora firme, cheia de uma nova determinação. Poderia ser a hora de expor outras fraquezas. Todo o universo estava girando. E até mesmo a presença de seus pais e os segredos que envolviam todos ali se entrelaçavam em um enredo sombrio. Era
era a baixa nobreza escondida entre as sombras. O que mais poderia haver ainda? Você não sabe quem ele é. Uma voz cortou pela multidão e Gabriel girou, a identificação ecoando em seus pensamentos. Era Helena. Você não entende. Ele fez um pacto para abandonar sua família. As revelações pareciam explosões, decapitando a lógica da vida de Gabriel. Ele não pode ser confiável. E ela, apontou para Laura, é o motivo de tudo isso. O pânico aumentou. Gabriel sentiu o calor subir à sua cabeça. As cartas estavam na mesa e as apostas eram mais altas do que qualquer um poderia imaginar. O passado deles estava espremido entre sombras e enganos e ele não sabia quem confiar. O olhar de Laura gritava por ajuda, enquanto o choque de Helena cortava profundamente. Agora, com a polícia na sala, o caos estava apenas começando. O que mais poderia existir na história deles? Ele olhou para Laura, a esperança e o medo em seus olhos se misturando. Mas o que ele poderia fazer? Havia mais segredos a serem revelados? O peso do que estava por vir pesava como chumbo em seu peito. Das verdades poderiam libertá-los ou acabar com tudo. E tudo que Gabriel podia fazer era esperar que o próximo ato de sua vida não tivesse um preço maior do que ele estava disposto a pagar. Gabriel estava em estado de choque, a mente girando em torno de tudo o que estava acontecendo. Ele observava Laura, que segurava sua mão como se fosse a última âncora em um mar tempestuoso. O caos ao redor, com gritos e sirenes ao fundo, parecia preso em um momento congelado. E então, um novo rosto se destacou em meio à multidão. Um homem alto, de cabelos escuros e olhar penetrante, forçou seu caminho pela sala de imprensa. Era alguém que Gabriel nunca esperaria ver ali. Seu coração parou. Era Henrique, seu irmão mais velho, que desaparecera anos atrás. A presença dele desencadeou algo que nem Gabriel poderia prever. Não pode ser! Henrique gritou, olhando fixamente para a cena. Laura, você não deveria estar aqui. Você não sabe o que está acontecendo. Sua voz era um misto de raiva e desespero. Os murmúrios começaram a ressoar mais alto. O arrobo do que aquela revelação significava ecoou na sala como um trovão. Cada olhar se tornava mais intenso. Cada respiração mais pesada. Gabriel sentiu uma onda de emoções, confusão, incredulidade e, acima de tudo, pavor. O que Henrique queria dizer? Por que Laura não deveria estar ali? Laura parecia abalada. Seus olhos lacrimejavam enquanto tentava entender a gravidade daquela declaração. Henrique, Eu não sei do que você está falando. Sua voz mal conseguia sair, presa entre a confusão e o pânico. Gabriel a apertou contra si, sentindo uma necessidade desesperada de protegê-la. Mas Henrique não se conteve. Você precisa ouvir. Vocês dois não têm ideia do que está em jogo. Ele avançou ainda mais, o rosto vermelho de emoção. Laura não é apenas uma mendiga. Ela é a chave para algo muito maior. E suas vidas estão em perigo por causa disso. Essas palavras deixaram todos boquiabertos. O caos se intensificou. Os gritos da polícia, os murmúrios alarmados da multidão e os olhares de julgamento.
Gabriel lutou para entender. O que você quer dizer, Henrique? Ele conseguiu perguntar, sua voz aguda e trêmula. Henrique respirou fundo. Você precisa saber. Nossa família está envolvida em um jogo muito maior. A linha entre o que é real e o que parece ser é turva. Laura tem uma conexão com o nosso passado. Um legado que pode nos destruir ou nos salvar. Ele olhou ao redor como se sentisse os olhos de todos fixos sobre ele. Antes que pudesse continuar, o homem de autoridade que havia advindo com Laura foi à frente. Nós temos que sair agora. Sua voz era autoritária. Se estamos certos, ele pode já estar vindo. O pânico se espalhou como combustível em fogo. O que Henrique sabia que trazia tanto medo. A atmosfera ficou pesada. Gabriel, atordoado, olhou entre as figuras de sua família. Entre eles, Laura, uma figura a quem agora um mundo inteiro de segredos parecia ser carregado. Ele podia sentir a tensão aumentada. Laura, diga algo! Ele pediu, mas ela estava em um estado de choque frágil. Eu não queria que você soubesse assim. Ela sussurrou, os olhos cheios de tristeza. Eu pensei que pudesse me esconder do passado, mas não posso mais. O que mais ela sabia? Então, no clímax da confusão, um estrondo ressoou do lado de fora. Uma explosão! Todo o vidro da sala vibrou. O grito de Helena se destacou no tumulto. O pânico irrompeu. Vamos! Ordenou o oficial, indo da entrada. A saída se fechava e uma nuvem de fumaça começou a invadir. Gabriel se virou para Laura, que estava pálida como uma sombra. O que você realmente é? A pergunta escapuliu de seus lábios mais o sussurro do que uma demanda. A resposta estava prestes a sair, mas antes que pudesse ser ouvida, a porta explodiu com força, projetando fragmentos pelo ambiente. O caos reinou outra vez. Então, uma figura encapuzada atravessou a fumaça, movendo-se com um propósito sombrio e lentificado. O rosto estava oculto, mas a presença era ameaçadora. Você nunca deveria ter desenterrado isso, a figura disse, sua voz baixa e gélida. A sala ficou em silêncio, apenas os ecos da pressão antes de uma nova onda de pânico se espalhar. Gabriel sentiu o cerco fechando. A realidade que conhecia se desintegrava a cada segundo. Havia muito mais à frente, e nem sua relação com Laura, nem o que era verdadeiro podiam ser resgatados. E assim, naquele momento, a vida de todos estava prestes a mudar para sempre, entorpecendo o que eles pensaram que sabiam sobre amor, lealdade e o legado que os unia. No entanto, a pergunta permanecia. Quem realmente era um todo? Gabriel sentiu o coração acelerar, a expectativa sufocante no ar. O que você quer? A voz dele saiu como um sussurro, mas todo o peso do desejo de proteção por Laura estava ali, pulsando. Você deveria saber que segredos custam caro. A figura falou com um tom gélido que fez a sala inteira estremecer. As palavras flutuavam, e Gabriel tinha a sensação de que tudo o que diziam era real, mas ao mesmo tempo invisível. O homem movia-se mais perto. Suas intenções parecendo cercar todos ali. Helena, que até então parecia uma sombra, estava furiosa. Sai daqui, seu monstro! Gritou, mas sua voz era ofuscada pelo murmúrio crescente da multidão. O caos parecia ganhar vida própria. O frio da dúvida começou a entrar nas veias de Gabriel. O que o homem realmente queria? Você não vê?
Tudo que você acredita é uma farsa! Disse a figura, apontando um dedo acusador para Laura. O ambiente parecia vibrar com cada palavra que ele proferia. Você e sua família têm um passado que pode destruir não só vocês, mas todos ao seu redor. Naquele momento, Laura tremeu, sua expressão irromperando em uma mistura de medo e confusão. O que você sabe sobre mim? Ela gritou, a voz quebrada. Gabriel podia sentir a tensão em seus músculos, uma luta interna entre fugir e enfrentar a verdade. Eu sei muito, a figura respondeu, um sorriso torto emergindo sob o capuz. E você, Gabriel, você demonstrou ter alma forte, mas não mais forte que seu desejo. Ele se virou para um lado, como se pudesse sentir a energia que emana dos olhares desconfiados. Eu vim para trazer à luz o que foi escondido por muito tempo. Antes que pudesse processar, a figura virou-se para Henrique e gritou: Você é parte disso tudo. Seu desaparecimento não foi um acidente. Você sempre soube e por isso fugiu. A revelação cortou a atmosfera, como um raio em um céu já carregado. Gabriel olhou para o irmão, a confusão estampada em seu rosto. O que ele sabia? Eu não sei do que você está falando, Henrique murmurou. Mas a hesitação na voz dele contradizia as palavras. Silêncio, você se acovardou para proteger a verdade. O homem emergiu ainda mais, tomando o espaço. Laura é a chave, mas também é o problema. A escolha entre o poder e o amor está diante de todos vocês. Com isso, tudo ficou mais intenso. Olhares se cruzaram. Gabriel sentiu o nó na garganta apertar, enquanto imagens de um futuro incerto corriam em sua cabeça. A sala estava cheia de murmúrios, e a ideia de que o que quer que fosse verdade tinha implicações catastróficas só aumentava a pressão. Não! A voz de Laura ecoou, soar de desespero, apropriando-se de seu ser. Eu não sou nada do que você diz. Eu sou apenas... Eu sou eu! A força por trás de suas palavras parecia falhar, e isso feriu Gabriel profundamente. Ele queria acreditá-la, mas a maré de incerteza subia. Os seus pais tomaram uma decisão quando você nasceu. Eles não queriam ninguém do seu passado. Nem você. Eles não queriam que a história se repetisse. A voz do encapuzado estava agora impositiva e repleta de rancor. Agora o foco se voltava para os pais de Gabriel. Uma nova camada de tensão injetando-se por toda a sala. Mas o que eles não esperavam era que a verdade voltaria para prendê-los em suas próprias mentiras. E foi então que o chão sob eles começou a tremer. Uma nova explosão veio de fora. A porta foi arrombada e a figura disparou em queda. Um cenário caótico se desenrolou. Com gritos e fumaça subindo na sala, Gabriel olhou para Laura, que estava paralisada, e para Henrique, que parecia consumido por algo que ele havia negligenciado. O que fazemos agora? Ele gritou. Mas as palavras foram engolidas pelo pânico crescente. Os olhares de desespero começaram a ser trocados, e a certeza de que nada seria mais como antes pairava no ar. Ao mesmo tempo, as pálpebras de Laura começaram a se fechar lentamente. Ela desmaiou, e a multidão gritou. Gabriel se lançou para a frente, tentando pegá-la, mas a verdade estava agora à beira de um abismo, ameaçando arrastar tudo com ela. Que segredos estavam prestes a ser revelados? E quais escolhas teriam que ser feitas enquanto tudo ao seu redor começava a desmoronar?
A única certeza que Gabriel tinha era que sua vida não seria mais a mesma. Gabriel estava paralisado. Laura desmaiara em seus braços. E a sala explodiu em caos. A fumaça misturava-se ao ar tenso. Gritos e movimentações imprecisas ao seu redor. Ele sentia o coração disparar. Não, não, não! Ele murmurou, balançando Laura levemente. Laura, volta! Por favor! Henrique estava ao lado, os olhos arregalados em choque. Ela precisa de ajuda! Gritou, numa mistura de desespero e urgência. Mas Gabriel mal ouvia. O mundo parecia girar em torno dele. O pânico estava em suas veias, gritando para agir, enquanto o encapuzado encarava a multidão, como se fosse o maestro daquele pesadelo. É só o começo, ele dizia, uma satisfação maligna nos olhos. Um oficial de polícia se aproximou, tentando ordenar as coisas. Vocês, atrás, espalhem-se! Precisamos de espaço! Mas a agitação crescendo não dava ouvidos. A presença do homem encapuzado trazia uma aura de mistério e medo, como se todos ali estivessem vivendo um filme de terror. O tumulto se intensificou quando de repente alguém gritou: "Olhem!" O dedo apontava na direção da entrada da sala. Outra figura havia chegado. Era uma mulher, com ar de autoridade. "Me deixem passar", disse, empurrando pessoas. "Ela precisa de atendimento médico imediato." Ao se aproximar, a mulher puxou o capuz do homem que estava diante de Gabriel. O rosto dele era familiar. Era Carlos, o advogado da família Montenegro. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Henrique perplexo. O clima se tornara explosivo de novo. Gabriel notando como a tensão aumentava a cada segunda. "Carlos, o que você sabe sobre isso?" Gabriel perguntou, ainda segurando Laura com uma mão. O advogado estava pálido. A expressão dele era de pânico mascarado. "Vocês não deveriam ter trazido isso à tona", disse Carlos. Sua voz tremia. "Era para permanecer enterrado." Uma onda de confusão tomou conta da sala. "Enterrado?" Sim, Gabriel teve o estalo. Ele sabia que havia um passado obscuro. Mas o que poderia ser tão devastador para fazer Carlos dizer isso? Antes que pudesse questionar, uma nova voz se fez ouvir. "Gabriel!" Era Helena. A raiva em seu olhar era palpável. "Você não entende? Essa é uma armadilha, uma manipulação." Ela se virou para Laura. "Essa mulher? Ela não é quem vocês pensam que é." Todo mundo estava agora de olho em Helena, a tensão girando como um redemoinho. Gabriel sentiu sua cabeça rodar. Laura estava desmaiada. Ele precisava agir, mas as palavras de Helena, a figura do advogado, tudo se entrelaçava em uma teia emaranhada. "Ela é a única ligação com o passado", gritou Helena, apontando para Laura de forma acusadora. "Mas o que você não percebe é que ela pode ser a razão do nosso sofrimento." Isso deixou Gabriel mais confuso. Que história é essa? "Há anos, uma maldição foi lançada na nossa família", disse Helena, cada palavra soando como um golpe. "Laura foi criada para cumprir um destino. O que vocês dois têm é um fardo. E se isso não parar, tudo o que conhecemos será destruído." O tempo pareceu congelar. Gabriel estava em choque. A cabeça latejava. O que estava acontecendo? Ele olhou para Laura, inerte. A verdade escondida por trás de toda aquela confusão começava a se revelar, mas era como se ela estivesse coberta por uma névoa densa. Carlos se aproximou, a expressão grave. "Isso não é só entre vocês. A liga disso tudo pode ter consequências catastróficas."
o retorno de Henrique em nossas vidas, o que aconteceu naquela noite anos atrás. Está tudo entrelaçado, explicou, mas Gabriel não conseguia processar. Havia um plano, algo que só poderia ser realizado se Laura estivesse aqui. O tom de Carlos era próximo ao de alguém que revelava um segredo desconfortável. E por isso eles não queriam você envolvido, Gabriel. Os murmúrios da multidão tornaram-se mais agudos, todos absorvendo as palavras. A confusão agora estava se transformando em histeria. A sala estava cheia de olhares incrédulos e preocupações borbulhando. Seria melhor se ela nunca tivesse vindo aqui, Carlos finalizou, se afastando um passo. Se não formos cuidadosos, estaremos todos em grandes perigos. Uma sombra passou entre eles, e uma batida na porta ecoou. Era a polícia. Vamos, todos para fora! O tumulto atingiu seu clímax, antes que pudessem se mover. Henrique gritou algo que cortou o ar como uma faca. Eu não sou o único que voltou. Se tudo isso for verdade, se Laura realmente for a chave, eles virão atrás dela. E a declaração foi como um relâmpago no céu noturno. Os olhos de todos se voltaram para Gabriel. Uma nova onda de medo se acumulava. O futuro que antes parecia claro, agora estava coberto por perguntas e ansiedades. O que mais estava escondido? E quem, afinal, era Laura realmente? Enquanto a confusão e os sentimentos tumultuados se espalhavam, ele sabia de uma coisa: nada seria como antes. E essa nova realidade poderia custar tudo o que ele ainda queria preservar. Gabriel estava paralisado. Laura desmaiara em seus braços e a sala explodiu em caos. O ar estava quente e pesado, misturado com o pânico crescente. Ele a segurava firme, tentando não entrar em desespero. As pessoas ao redor gritavam, sentindo a tensão no ar como um choque elétrico. Precisamos tirar ela daqui! Henrique gritou, sua voz se elevando acima do tumulto. Gabriel apenas balançou a cabeça sem saber o que fazer. O som de sirene se aproximava, mas nada disso importava naquele momento. Laura precisava de ajuda. Carlos, faça algo! Helena exclamou, soando agoniada. Ela se virou para o advogado, sua expressão cheia de medo e urgência. Carlos estava paralisado, os olhos fixos em Laura, como se pudesse afastar a tragédia com um simples olhar. A figura encatusada parecia sorrir, absorvendo cada fragmento de caos. É tão divertido ver tudo desmoronar, disse ele, a voz suave e quase zombeteira. A verdade sempre vem à tona, muito mais cedo ou mais tarde. A tensão explodiu com isso. Você não sabe o que está falando! Gabriel berrou, os punhos cerrados, o efeito da dor pulsando em seu braço onde o vidro o atingira. Ele olhou para Laura, viu uma gota de sangue escorrendo de sua cabeça. Precisava fazer algo, mas o quê? Gabriel! Uma nova voz cortou pela agitação. Era Rita, uma velha amiga que também estava na coletiva. Ela se aproximou, tomando a frente. Eu conheço médicos. Vamos levá-la. Ela começou a empurrar a multidão e Gabriel a seguiu, segurando Laura perto de si. Mas então algo aconteceu. A sala tremeu de novo e a porta se abriu violentamente. Mais pessoas entraram, agora vestidas em uniformes pretos. Eram homens e mulheres, autoridades claramente armadas, e seu olhar era de determinação. Vamos evacuar todos, agora! Uma voz forte cortou a confusão e Gabriel sentiu um nó na garganta. Helena gritou, não! Vocês não podem fazer isso! Mas as palavras dela se perderam. Os seguranças começaram a mover a multidão em direção à saída, criando um caminho em meio ao pânico. Gabriel olhou para Laura e, com um impulso desesperado, a ergueu nos braços.
O tempo parecia diminuir. Ele sentia o peso dela, a responsabilidade. Não a deixem levar ela, Henrique gritou, se lançando na direção oposta. O caos estourava de novo quando a multidão começou a reagir. Mas Gabriel estava focado em um único objetivo. Ele precisava sair daquele lugar. E foi quando aconteceu. Um som ensurdecedor, como uma detonação, ecoou pela sala. As janelas estouraram e o mundo ao redor deles se desfez em uma nuvem de vidro e fumaça. Gabriel rapidamente se virou, protegendo Laura em seus braços. Mas no meio da confusão, uma voz conhecida chamou: Gabriel, me escute! Era o pai dele, que havia ficado parado na porta, o olhar sério. A verdade pode ser a única saída para todas as mentiras. Que verdade? Gabriel gritou, confuso, o coração batendo forte. A fumaça preenchia a sala, cortando a visão de todos. A figura encapuzada estava à espreita, um sorriso macabro se formando. A verdade é que nem tudo é o que parece, ele disse. E com um movimento rápido, revelou um dispositivo em sua mão. Antes que alguém pudesse reagir, uma luz intensa emanou do objeto, ofuscando tudo. As pessoas começavam a gritar. A sala parecia girar. Gabriel sentiu sua visão embaçar. E antes que pudesse entender o que estava acontecendo, tudo ao seu redor se desfez em um vácuo. E então, silêncio. Quando o barulho e a fumaça se dissiparam, Gabriel abriu os olhos. Ele estava fora, deitado em um chão frio. As pessoas ao seu redor estavam paradas, em silêncio absoluto. Mas havia algo estranho. Ele se levantou lentamente e, quando olhou para Laura, algo o atingiu como uma onda de choque. Laura, sussurrou, a respiração falhando. Ela estava de pé, com os olhos arregalados, mas não era apenas a visão dela que o paralisou. Você! E foi nesse momento que a verdade se desdobrou diante dele. Laura olhou para Gabriel, os olhos cheios de uma familiaridade estranha e aterrorizante. Gabriel, eu sou. E ao pronunciar essas palavras, uma explosão de luz os envolveu e todo o espaço ao seu redor começou a distorcer. No instante em que estavam prestes a revelá-los, a mente de Gabriel tremeu. O que isso significava? Ele não podia mais diferenciar o que era real e o que era ilusão. Uma nova camada de segredos começou a desmantelar o que achou que sabia, enquanto a única certeza que ele tinha se desvanecia no ar. O que mais estava por vir? A pergunta soava em sua mente, ecoando como um tambor, e no fundo, um único pensamento ecoava. Quem realmente era Laura? Gabriel estava paralisado. Laura desmaiara em seus braços e a sala explodiu em caos. O ar estava quente e pesado, misturado com o pânico crescente. Ele a segurava firme, tentando não entrar em desespero. As pessoas ao redor gritavam, sentindo a tensão no ar, como um choque elétrico. Precisamos tirar ela daqui! Henrique gritou, sua voz se elevando acima do tumulto. Gabriel apenas balançou a cabeça, sem saber o que fazer. O som de sirenes se aproximava, mas nada disso importava naquele momento. Laura precisava de ajuda. Carlos, faça algo! Helena exclamou, soando agoniada.
Ela se virou para o advogado, sua expressão cheia de medo e urgência. Carlos estava paralisado, os olhos fixos em Laura como se pudesse afastar a tragédia com um simples olhar. A figura encapuzada parecia sorrir. Absorvendo cada fragmento de caos. É tão divertido ver tudo desmoronar, disse ele, a voz suave e quase zombeteira. A verdade sempre vem à tona, muito mais cedo ou mais tarde. A tensão explodiu com isso. Você não sabe o que está falando. Gabriel berrou, os punhos cerrados, o efeito da dor pulsando em seu braço, onde o vidro o atingira. Ele olhou para Laura. Viu uma gota de sangue escorrendo de sua cabeça. Precisava fazer algo. Mas o quê? Gabriel! Uma nova voz cortou pela agitação. Era Rita, uma velha amiga que também estava na coletiva. Ela se aproximou, tomando a frente. Eu conheço médicos! Vamos levá-la! Ela começou a empurrar a multidão. E Gabriel a seguiu, segurando Laura perto de si. Mas então, algo aconteceu. A sala tremeu de novo. E a porta se abriu violentamente. Mais pessoas entraram, agora vestidas em uniformes pretos. Eram homens e mulheres, autoridades claramente armadas. E seu olhar era de determinação. Vamos evacuar todos, agora! Uma voz forte cortou a confusão. E Gabriel sentiu um nó na garganta. Helena gritou, não! Vocês não podem fazer isso! Mas as palavras dela se perderam. Os seguranças começaram a mover a multidão em direção à saída, criando um caminho em meio ao pânico. Gabriel olhou para Laura e, com um impulso desesperado, a ergueu nos braços. O tempo parecia diminuir. Ele sentia o peso dela, a responsabilidade. Não a deixem levar ela! Henrique gritou, se lançando na direção oposta. O caos estourava de novo, quando a multidão começou a reagir. Mas Gabriel estava focado em um único objetivo. Ele precisava sair daquele lugar. E foi quando aconteceu. Um som ensurdecedor, como uma detonação, ecoou pela sala. As janelas estouraram e o mundo ao redor deles se desfez em uma nuvem de vidro e fumaça. Gabriel rapidamente se virou, protegendo Laura em seus braços. Mas no meio da confusão, uma voz conhecida chamou. Gabriel, me escute! Era o pai dele que havia ficado parado na porta, o olhar sério. A verdade pode ser a única saída para todas as mentiras. Que verdade? Gabriel gritou, confuso, o coração batendo forte. A fumaça preenchia a sala, cortando a visão de todos. A figura encapuzada estava à espreita, um sorriso macabro se formando. A verdade é que nem tudo é o que parece, ele disse. E com um movimento rápido, revelou um dispositivo em sua mão. Antes que alguém pudesse reagir, uma luz intensa emanou do objeto, ofuscando tudo. As pessoas começavam a gritar. A sala parecia girar. Gabriel sentiu sua visão embaçar. E antes que pudesse entender o que estava acontecendo, tudo ao seu redor se desfez em um vácuo. E então, silêncio! Quando o barulho e a fumaça se dissiparam, Gabriel abriu os olhos. Ele estava fora, deitado em um chão frio. As pessoas ao seu redor estavam paradas, em silêncio absoluto. Mas havia algo estranho. Ele se levantou lentamente, e quando olhou para Laura, algo o atingiu como uma onda de choque. Laura, sussurrou, a respiração falhando. Ela estava de pé, com os olhos arregalados, mas não era apenas a visão dela que o paralisou. Você!
E foi nesse momento que a verdade se desdobrou diante dele. Laura olhou para Gabriel, os olhos cheios de uma familiaridade estranha e aterrorizante. Gabriel, eu sou! E ao pronunciar essas palavras, um formigamento percorreu suas mãos. O que ela estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Eu sou sua irmã. A confissão explodiu como uma bomba. O mundo ao redor de Gabriel começou a desmoronar. A sala girou e sua visão ficou embaçada. Não, murmurou, o coração acelerando. Como assim? Isso não pode ser verdade! Tudo parecia um pesadelo, e ele sentiu a vida escorregar pelos dedos. Você não pode estar falando sério! Laura se contorceu, o medo e a dor claros em seu olhar. Eu não sabia de tudo. Eles me mantiveram longe de você. A verdade estava escondida. Uma onda de revolta e confusão o dominou. O que isso significava? Ele olhou para Henrique, esperando uma explicação. Mas seu irmão estava em choque, a boca aberta em descrença. Não é possível. Isso é insano! Gritou Henrique, sua voz altas demais na silenciosa sala. Fernando na sala se virou para o grupo, os rostos se transformando em perguntas. Todos estavam em estado de choque. Gabriel, por favor, lembre-se da noite em que seus pais desapareceram. Laura implorou, as lágrimas escorrendo pelos olhos. O que aconteceu naquela noite estava ligado a mim. Eu só descobri a verdade agora. Eu só me lembro de fragmentos. A revolta correu através de Gabriel. Você está dizendo que somos irmãos? Ele sentia algo afundar no peito. Mas isso muda tudo. Você não pode contar isso a ninguém. Eles não podem saber. Eles vão tentar me pegar de novo! Laura gritou, a ansiedade tomando conta dela. Gabriel sentiu um frio na espinha. O que mais poderia haver? O que mais estava escondido? Como tudo isso estava ligado ao passado sombrio de sua família? E ele percebeu, no fundo, que tudo estava prestes a desmoronar de uma vez por todas. A certeza de que o mundo que conhecia já era, e nada jamais seria como antes, se instalou no fundo de seu coração. Enquanto a fumaça ainda pairava, deixando a sala tensa, uma verdade chocante emergiu no ar pesado. E Gabriel compreendeu. A história estava apenas começando, e os segredos que haviam finalmente tecido seu destino ainda estavam por vir. Gabriel estava aturdido, o coração ainda acelerado. Ele olhou para Laura, agora de pé, com os olhos cheios de pavor e confusão. Não podia acreditar no que acabara de ouvir. Irmã? A palavra escapuliu de seus lábios como um sussurro trêmulo. Como tudo isso, como tantos segredos, podiam estar escondidos dele? A sala estava em uma espécie de suspensão. Pessoas paradas, respirando pesadamente. O silêncio era quase ensurdecedor. Não é como você pensa, Laura começou, sua voz vacilante, porém urgente. Eu fui protegida, escondida por anos, não sabia da verdade. Eu só me lembrava de fragmentos, de memórias distorcidas. Fragmentos? Henrique interrompeu, seus olhos arregalados. Qual é a verdade, então? Ele olhou para Gabriel, a ansiedade refletida em seu rosto. A tensão era palpável. Era como se todos os olhares convergissem para Laura. Uma nova luz para a história deles, mas também um novo peso. Eu sou a chave para um legado que pode salvar ou destruir toda a nossa família, Laura falou, a firmeza começando a ganhar vida. Meus pais e os seus estavam envolvidos em algo muito maior do que todos nós. Eles precisavam me proteger, precisavam que eu não soubesse quem eu realmente sou até o momento certo. E cada liga, cada pacto que eles fizeram estava me mantendo escondida. Nesse momento, as sirenes da polícia ecoaram ao fundo, quebrando a tensão com um murmúrio de pânico.
Todo mundo estava ciente de que as coisas estavam prestes a ficar ainda mais complicadas. Gabriel se virou, encarando o encapuzado que ainda estava ali sorrindo. Eles vão vir atrás de vocês. É apenas uma questão de tempo. Essa história nunca foi apenas de amor. Sempre esteve ligada ao poder. Mas por quê? Gabriel gritou, a ira tomando conta dele. O que você quer? Era como se ele estivesse desmoronando, precisando de respostas, e a urgência da situação o pressionava. A multidão finalmente começou a se mover. Insegura se deveria buscar abrigo ou lutar. Laura caminhou até Gabriel, segurando sua mão. Precisamos sair. Precisamos desvendar essa verdade juntos. O que quer que esteja entre nós não pode ser interrompido por nada. E então, com o barulho das sirenes crescendo perto, os dois irmãos se uniram. Vamos! Precisamos nos afastar daqui antes que tudo se transforme em um pesadelo maior. Henrique começou a andar, puxando Laura e Gabriel em direção à saída. Eles estavam a poucos passos da liberdade, quando o encapuzado se interpôs rapidamente. Vocês não podem fugir. A verdade sempre se revela, e você não pode ignorá-la para sempre. Seu sorriso era agora uma máscara de ameaça. Quem você realmente é? Gabriel desafiaram, as palavras saindo com firmeza. Mas o homem apenas riu, como se estivesse esperando por isso. Só tempo dirá. Mas saiba, cada escolha que vocês fizerem terá consequências. E assim, ao passar por ele, Gabriel sentiu um arrepio que percorreu sua espinha. Algo estava prestes a ser revelado. Algo que mudaria tudo novamente. A verdade nunca estava tão perto e tão distante ao mesmo tempo. Saindo da sala, Gabriel se virou uma última vez para a figura obscura. Uma determinação ardendo em seu peito. Isso não acabou! Ele gritou. Notando que a porta que abria para a liberdade parecia agora uma trilha para a escuridão. E com a mão de Laura entrelaçada na sua, ele se sentiu mais forte. Juntos eles eram mais do que segredos ou destinos cruzados. E assim, enquanto eles se afastavam do que conheciam, um novo capítulo de suas vidas começava. A pergunta flutuava no ar. O que realmente os aguardava? Se você está aqui, nesse momento incrível, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e tudo o que está por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Quero saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação